Fala galera do trecho, beleza? Estamos começando mais um vídeo sobre construção civil aqui no nosso canal. Eu sou o engenheiro Alisson Rodrigues e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente dos vídeos que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Quem me segue aqui no canal e costuma assistir frequentemente os vídeos, sabe que eu sempre posto vídeo técnico aplicado na prática, né? Com dicas técnicas, mas porém aplicado na prática através de uma linguagem bem fácil e bem simples de se entender. Esse é o objetivo principal aqui deste canal. Mas hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou dar uma dica, mas não com relação aos requisitos técnicos de execução de obras, mas sim com relação ao mercado. Hoje eu vou falar sobre um dos mercados na qual eu atuo e eu sinto que falta profissionais capacitados para atuarem neste mercado. E talvez, dependendo do momento na qual você esteja passando na sua vida profissional, talvez você esteja desempregado, esteja trabalhando numa área na qual você não queira trabalhar, trabalhando em uma empresa que não te reconhece como você gostaria e como você merecia. Então pode ser que essa dica caia aí como uma luva neste momento da sua vida, ok? Então se você quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto, fique comigo até o final desse vídeo. Fala galera do trecho, beleza? Mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos conversar sobre inspeção de escala. Com relação ao que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. Bom galera, como já é de costume, antes de entrar aqui no tema desse vídeo, eu vou pedir para você aquela força, aquele apoio, aquela moral. Não esqueça de deixar aí o seu like, porque o seu like ajuda demais aqui no crescimento do canal. Não esqueça de deixar o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante para mim. E se você se interessa por assuntos relacionados à construção civil, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos, porque toda semana eu posto vídeo relacionado à construção civil aqui neste canal e com certeza algum desses vídeos vai lhe interessar. Beleza? Então sem mais delongas, vamos aqui para o assunto desse vídeo. Como eu falei aqui no começo desse vídeo, eu vou dar uma dica de mercado, né? Uma dica de profissão na qual eu vejo que falta profissionais capacitados para atuarem no mercado. E essa atividade na qual eu estou se referindo é a atividade de inspeção e fiscalização de obras de estrutura de concreto, ou seja, obras pesadas, né? Eu atuo nesse mercado diretamente desde 2011, né? Eu me formei em 2010 na área de inspeção e fiscalização, só que não era em estrutura de concreto a qual eu vou falar. Era na área de inspeção de dutos terrestres, né? Numa área que também foi uma mudança na minha vida quando eu fiz um curso relacionado a esta área e me especializei nesta área de inspeção de dutos terrestres. Foi uma virada ali na minha vida profissional e na minha vida financeira. Quem me acompanha aí já há algum tempo sabe da minha história, sabe que eu fiz um curso lá em 2008, 2007, que me proporcionou eu triplicar o meu salário na época. Na época eu trabalhava como técnico de edificações, né? Ganhava R$ 2.500 e comecei a ganhar a partir do momento que eu me qualifiquei ali com uma certificação que eu vou falar aqui para vocês já, só que na área de estrutura de concreto, mas é muito parecida, só que é em outra área. Depois que eu fiz essa certificação, né, e me qualifiquei, eu comecei a ganhar 3 vezes o que eu ganhava. Eu ganhava R$ 2.500, comecei a ganhar quase R$ 8.000 por mês. Então, pode ser que isso aconteça com você também, com essa dica que eu vou te dar, mas só que com relação à estrutura de concreto, porque isso é muito comum de acontecer. Um profissional nesta área hoje, para vocês terem uma ideia, ganha em torno de 7 a 8 mil reais. E nem precisa ser engenheiro e nem técnico para você se especializar nesta área de inspeção e fiscalização de obras de estrutura de concreto. E uma vez que você é especialista nisso, certificado, que eu já vou falar um pouquinho sobre isso, você pula algumas etapas, porque muitas empresas precisam desses profissionais e você não precisa ser engenheiro nem técnico para obter esse título. Eu vou
colocar aqui na tela para vocês a capa da norma ABNT NBR 15146. Depois desse vídeo, quem quiser conferir as informações que eu estou passando aqui, é só ler essa norma. Essa norma, ela descreve ali as qualificações profissionais, né, qualificações pessoais com relação a essas atividades que eu acabei de falar, de estrutura de concreto armado. Ela descreve as seguintes funções ali, né, laboratorista, inspetor e tecnologista. Aonde se encaixa isso no mercado? Quando uma empresa é contratada para fazer uma obra, um exemplo aqui prático, uma empresa quer construir uma fábrica, só que a especialidade dessa empresa não é área civil. Então ela vai contratar uma empresa para fazer essa obra para ela, correto? Só que na maioria das vezes, como essa empresa contratante ela não tem expertise em obra civil, ela contrata uma gerenciadora para gerenciar a obra e fiscalizar. E por sua vez, essa gerenciadora coloca alguns inspetores ou fiscais para estar ali acompanhando essa empresa que vai executar a obra para passar todas as informações, né, para o seu cliente. E uma dessas informações, um desses requisitos é a inspeção do campo ali propriamente dito. É aí que eu falo para vocês que falta profissional no mercado. Porque quando você sai da faculdade civil ou o curso técnico civil, eu falo porque eu passei por essas duas experiências, você não aprende esses requisitos técnicos normativos, né? Para você ter uma ideia, eu vou falar uma norma aqui que provavelmente você não conheça. É a norma 14.931. Ela descreve todos os processos construtivos de uma estrutura de concreto. Lógico que ela chama várias outras normas também que complementam ali as atividades que nela está descrita. Quando eu me formei, eu fui atuar na área de inspeção, né, de estrutura de concreto. Eu fui atuar justamente por falta de profissionais, e como eu já tinha atuado em um mercado parecido, né, só que era na área de inspeção de dutos, eu fui convidado a atuar nesse mercado com a seguinte condição, de eu me especializar. E eu nem sabia o que era isso, e eu vou falar aqui para você. Como eu demonstrei aqui na norma, né, tem ali várias funções com relação a essa atividade. E hoje no Brasil, quem gere essa certificação é o IBRACON, né? Por conta da pandemia ele deu uma parada tal de fazer essas certificações, mas como que é essa certificação? Você teria que estudar as normas, que está lá nesta norma que eu falei para vocês, a 15146. Ela descreve lá um monte de norma que você tem que estudar para se qualificar, ou seja, para você ir lá fazer uma prova, e se você passar nessa prova, você pega um certificado que as empresas reconhecem que você tem uma especialização neste mercado. E essa prova, e para você certificar, pelo menos na época que eu fiz, não demorava muito. Você mandava lá a sua solicitação, falava que você já estava pronto, né, para fazer a prova, e em 2 meses eles marcavam a sua prova. Hoje não tá mais assim, tá? Tá demorando um pouquinho mais, né? Eu tô falando aqui, mas eu nem sei como é que tá isso, tá? Mas independente de você fazer a prova ou não, né, e pegar esse certificado, o que eu tô querendo dizer aqui é que se você tiver o conhecimento, né, você já se destaca no mercado. E mesmo se você não vai atuar na área de inspeção ou fiscalização, mesmo se você é o encarregado, o mestre de obra, ou o engenheiro que vai atuar na produção, se você tem esses conhecimentos normativos, na qual essa norma ali descreve, a 15146 descreve ali, você vai ver que ela tem um monte de norma ali. Se você tem o conhecimento, pelo menos daquelas principais, independente que você vai fazer a prova ou não para certificar, você tem uma grande possibilidade de se inserir no mercado, ganhando um salário diferenciado dos demais profissionais. Hoje, eu trabalho numa empresa na qual eu entrei justamente porque eu tinha essas certificações que eu acabei de citar aqui para vocês. O salário que foi me proposto foi R$ 9.800 mais 30%. Tá? Eu tô gravando esse vídeo, eu não sei a hora quando você tá vendo esse vídeo, mas eu tô gravando esse vídeo em fevereiro de 2022, né? E eu entrei nessa empresa há 5 meses atrás. Então, só que por eu ser engenheiro civil, eu acabei também, né, ser engenheiro civil, eu acabei abraçando outras atividades dentro da empresa, né? E não só essa de inspeção. Mas se eu não fosse engenheiro, não fosse técnico,
a empresa teria me contratado nessa função com esse salário. Bom, esse salário é um salário que muitos engenheiros aí não ganham, né? E como é que você faz para se especializar nisso? Eu trabalho já nesse mercado há algum tempo, quase 17 anos, na área de inspeção, né? E na área propriamente dito de concreto, estrutura de concreto, desde quando eu me formei, há 10 anos atrás, né? Eu elaborei um curso com base nas minhas experiências e conhecimentos técnicos dessas normas, né? Na época eu tive que fazer sozinho, estudar sozinho, me qualificar sozinho, adquirir o conhecimento sozinho com base nas experiências que eu fui adquirindo. E para você que não quer esperar 15, 10 anos para adquirir essa experiência, e talvez você nem adquira, porque depende muito do ambiente que você está trabalhando, que você está ali atuando, eu elaborei um curso, né, com base nas minhas experiências e nos conhecimentos técnicos normativos, com um certificado de 120 horas, que você pode usar esse certificado aí no mercado, né? Muitos profissionais e alunos meus utilizam esse certificado no mercado já como um diferencial de atuar nesta área, além de você poder usar esse certificado para pedir a prova lá do Ibracon. Mas, independente disso, o curso lá que eu elaborei é bem completo. Ele descreve praticamente todas as etapas construtivas de estrutura de concreto. Eu vou citar aqui algumas. O curso lá ele tem 10 módulos. Tem um módulo lá que eu falo só sobre concreto, recebimento de concreto, ensaios de concreto na obra. É uma coisa bem prática, galera. Não é encheção de linguiça. É o que você vai usar ali na prática, na sua obra, e que você tem essas informações, você vai conseguir se destacar entre os outros profissionais. Então ali eu falo sobre ensaio de lamp test, moldagem de corpo de prova, né, que é muito importante. Qualquer profissional que trabalha nesta área, independente do seu nível, se você é engenheiro, mestre de obra, encarregado, inspetor, tem que saber, porque isso é um grande diferencial. Se você vai trabalhar como fiscal ou como inspetor, né, de obras, como é que você vai fiscalizar uma coisa que você não conhece ali profundamente, que você não tem a técnica? Então é muito importante isso, você ter a técnica. Eu tenho uma aula lá, um módulo sobre formas e escoramento. Então eu descrevo ali as técnicas de execução de forma, as tolerâncias, né, para executar uma forma, com as medidas de tolerância, como que funciona tudo certinho para você fazer as inspeções e fiscalização em campo, ok? E também eu falo tem um módulo sobre armaduras. É uma aula muito interessante assim, porque muitos profissionais não têm nenhum conhecimento do que ele tem que inspecionar numa armadura, né? Então eu falo ali sobre o controle tecnológico, eu cito a norma, que é a 7480, se eu não me engano, se não me falha a memória. Ela descreve ali todas as características do aço, do concreto, como é que você faz para verificar essas características, quais as tolerâncias que a sua armadura pode ter com relação às dimensões. Então é uma aula bem bacana. Aí eu tenho uma aula de técnicas de concretagem, que eu descrevo os lançamentos, como que faz o lançamento de concreto, adensamento de concreto. Tem uma técnica para isso que a norma prevê. E muitos profissionais não sabem essa técnica, aprendeu no trecho e muitas das vezes de forma errada. Por isso que a gente vê muitas patologias aí. E hoje as empresas estão mais atentas a isso, porque os contratos hoje, como vocês estão vendo, o mercado nosso, hoje ele está muito enxuto. Os contratos têm uma margem de lucro muito pequena. Então não tem mais como o cara fazer uma obra que ele tem que voltar lá depois, que ele tem que reparar ali uma bicheira num pilar, uma bicheira numa laje. Isso atrasa demais e é custo. E normalmente o lucro das empresas hoje não estão cobrindo esses custos. Então as empresas estão procurando se adaptar, executar as obras conforme as normas, porque as normas elas te dão ali um parâmetro para que isso não aconteça, né? Então eu tenho ali uma aula sobre técnicas de concretagem, que eu vejo que é uma área que muitos profissionais erram, tá? E tudo que eu descrevo, tudo no curso, são com base nas minhas experiências técnicas e com base no que pode cair lá na prova, se você quiser
tirar a sua certificação lá pelo Ibracon. Aí eu tenho uma aula de agregados, muito interessante, né, que eu falo sobre areia, brita, conforme a ABNT 7211, que talvez você também não conheça. Mesmo que você não vai atuar em laboratório, é importante você entender o comportamento ali dos agregados do seu concreto, para que você saiba as características do concreto que você está lançando, se está atendendo ou não. Ok? E também eu tenho uma aula sobre cimento, cara. Tipos de cimento, resistência de cimento, início de pega de cimento, os ensaios, alguns ensaios ali básicos para o cimento. Esse curso é voltado para quem está atuando ali na obra, não é voltado para quem vai atuar no laboratório, tá? É para quem está atuando na obra, mas que tem alguns conceitos básicos de laboratório que mesmo você na obra, você tem que entender, né, para que você desenvolva um bom trabalho ali na obra, que você entenda quais são os prejuízos que pode ocorrer na obra se você não fazer conforme a norma, tá? Então eu descrevo tudo isso. Uma aula sobre concreto endurecido, na qual eu descrevo ali algumas características importantes que você tem que saber no concreto após a cura dele, como ensaios de resistência, ensaio à flexão, ensaio à compressão. Então são coisas que, mesmo que você está atuando ali na obra, na execução da obra, é importante você saber as consequências, né, de alguns atos da obra ali, o que pode acontecer se você não fazer conforme a norma. Então eu quis elaborar esse curso porque eu vi que falta profissionais nesta área, neste mercado. Toda vez que eu preciso contratar profissionais para atuar junto comigo ali na área de inspeção e fiscalização, é muito difícil encontrar um profissional que o cliente aprove, né? Porque para aprovar, o profissional ele tem que se enquadrar naquela norma que eu coloquei aqui no começo para vocês. E são pouquíssimos profissionais que se enquadram nessa norma e que tem algum curso como esse que eu estou falando aqui para você, que eu elaborei, para que prove ali pelo menos que ele tem algum conhecimento básico no que a gente precisa. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse curso, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo um link que você vai ser direcionado para a página desse curso. Lá tem um outro vídeo, tem uma série de informações sobre o que eu falei aqui para vocês, e lá também tem o meu contato do WhatsApp, que você pode falar diretamente comigo e eu te explico tudo novamente, tudo direitinho, se você não conseguiu entender algo aqui que eu falei. Beleza, galera? Essa foi a dica que eu queria passar para